E hoje eu trouxe alguns exemplos de bons livros para as crianças. Mas eu queria dizer para vocês que existem algumas listas que você pode procurar na internet. Por exemplo, a revista Crescer libera todo ano uma lista de livros por idade. Essa lista continua sendo uma referência para mim quando eu vou comprar livros para as minhas filhas, por exemplo. Ou quando vou pegar na biblioteca. Vai, cavalinho, vai. Vai, cavalinho, vai. Vai, cavalinho, vai. Vai, cavalinho, vai, cavalinho, vai, cavalinho, vai. Vai, cavalinho, vai. A biblioteca da escola dos seus filhos provavelmente tem um acervo maravilhoso, inclusive as bibliotecas de escolas públicas. Mas as pessoas chegam ali e muitas vezes ficam perdidas. Ai, que livro que eu vou pegar? Não chega perdido. Vai com uma lista, porque aí você já vai falando, olha, tem algum desses títulos aqui, porque ele seria ideal para minha filha. Se não tiver, você pode sugerir, olha, eu vou deixar essa lista para vocês, porque se vocês forem participar, né, porque algumas escolas destinam uma verba anual para a aquisição de livros. Então, se você, como pai, como mãe, demonstra que você tem esse conhecimento, provavelmente a sua escola vai ficar mais atenta a adquirir livros de qualidade. Porque não basta encher a estante de livros. É preciso trazer um livro, um conteúdo agradável. E aí, quem é que escolhe esses livros? De repente, alguém escolheu um livro que você não vai gostar. Mas quando esses livros entram para uma lista, é porque ele passou por vários pareceristas. Há uma grande chance de você gostar também. Hoje eu trouxe alguns livros da nossa biblioteca particular para dividir com vocês. Vou começar com esse aqui que eu acho encantador. Ele foi escrito pelo Ringo Starr, que é o baterista dos Beatles. E ele escreveu uma canção maravilhosa, que é Octopus Garden, que é Jardim de Polvo. Então, é um livro bilíngue. A letra é em inglês, e aí você pode acompanhar também pelo CD, né, a música, e também a tradução. A ilustração é uma coisa maravilhosa. É encantador. Então você vai lendo para a criança e elas vão desfrutando, sabe? É muito interessante quando você deixa a criança ouvir a música e vai passando as ilustrações calmamente para a criança saborear essas ilustrações maravilhosas. E depois você volta e faz ainda mais devagar. Por quê? Com o andar da canção, eles não conseguem ver tudo. Com certeza eles vão querer ver de novo, de novo e de novo. E aí depois você também pode sugerir que eles desenhem os personagens que eles mais gostarem, desenhar o fundo do mar como eles imaginam. Eu também tenho uma canção que fala dos amigos do mar. Eu gostaria que vocês ouvissem um trechinho. Ei, crianças, venham conhecer os meus amigos novos. Fiz até uma música para eles. Vamos aprender? Xararatim, bum, bum, bum. Xararatim, bum. Hey! Xararatim, bum, bum, bum. Xararatim, bum. Xararatim, bum, bum, bum. Xararatim, bum. Hey! Xararatim, bum, bum, bum. Xararatim, bum. Eu tenho uma amiga que é a estrela do mar. Ela é muito colorida e pode se regenerar. Xararatim, bum, bum, bum. Xararatim, bum. Hey! Xararatim, bum, bum, bum. Xararatim, bum. Eu tenho uma amiga que é a água viva. O seu corpo é transparente, ela parece uma diva. Xararatim, bum, bum, bum. Xararatim, bum. Hey! Xararatim, bum, bum, bum. Xararatim, bum. Eu tenho uma amiga que é a Moreia. Ela só vai morder
xarararatim-bum. Eu tenho um amigo que é o cavalo marinho. Ele tem uma bolsinha onde carrega os filhotinhos. Xarararatim-bum-bum-bum, xarararatim-bum. Hey! Xarararatim-bum-bum-bum, xarararatim-bum. Eu tenho um amigo que é o peixe palhaço. Ele é amigo da Anemona e o mais lindo do pedaço. Xarararatim-bum-bum-bum, xarararatim-bum. Hey! Xarararatim-bum-bum-bum, xarararatim-bum. Eu tenho um amigo que é o caranguejo. Ele tem 10 patinhas e tá te mandando um beijo. Xarararatim-bum-bum-bum, xarararatim-bum. Hey! Xarararatim-bum-bum-bum, xarararatim-bum. Eu tenho um amigo que é o tubarão. Eu acho que se a gente tiver que escolher um livro nacional, um autor nacional ou um autor estrangeiro, o ideal é a gente escolher um autor nacional, porque afinal de contas a gente tem que estimular os autores brasileiros. Então agora eu vou falar do Guto Lins, que é escritor e ilustrador. Ele tem uma série maravilhosa e nessa série, essa daqui é Irmã. E aí é muito gostoso quando a gente trabalha essa literatura, né? Quando a gente desfruta, não vamos falar trabalha essa literatura, a gente desfruta essa literatura. Olha, a gente desfruta essa literatura, por exemplo, quando a criança está ganhando uma irmãzinha. E aí a gente pode ler com a criança e ouvir da criança sobre as emoções que estão envolvendo essa chegada de um novo membro da família. Então é primorosa a ilustração dele também, eu gosto muito desse estilo. Então você percebe como que é um estilo completamente diferente do outro. Não é que você vai gostar mais de um ou do outro, mas é você ter acesso às diversas possibilidades. Por exemplo, essa ilustração aqui, ó, é feita toda com bordado. É um livro do Jorge Amado, A Bola e o Goleiro. Eu acho simplesmente riquíssima essa ilustração, porque as ilustradoras, né, as bordadeiras que estão envolvidas nesse projeto, né? Antônia Diniz Dumont, a Ângela, a Marta, a Marilu, Sávia Dumont, elas bordam em cima de um desenho que é feito pelo Demóstenes Vargas. E é de uma riqueza de detalhes maravilhosa. Então, assim, talvez as pessoas que conhecem essa obra vão ficar até estimuladas a experimentar o bordado. E, aliás, isso também é muito interessante. A gente estava falando de estratégias de formar bons leitores. Pode ser também a partir de bordados, bordar a história. Eu tenho mais um livro aqui, que é esse aqui, olha. A Festa do Quaquá, do Alcides Goulart, que vai trabalhar várias canções. Então, é gostoso, sabe? Principalmente se você toca algum instrumento ou se você gosta de fazer alguns instrumentos com sucata, e aí você formar uma banda com as crianças para que eles possam cantar. Porque cantar estimula até a imunidade. Então, você colocar a criança para cantar faz com que ela aprenda mais. Existem inúmeras pesquisas que mostram as vantagens de cantar para o cérebro, inclusive na recuperação, na regeneração de partes afetadas por doenças. Vale a pena colocar as crianças para cantar, principalmente aquelas crianças que têm dificuldade de aprendizado. Então, esse é um livro que eu gosto bastante, porque ele tem essa parte, né, da cantoria que é muito gostosa.
Sem contar que a ilustração também é uma delícia. As ilustrações são da Martina Schreiner. Eu não sei falar o sobrenome dela, mas enfim, as ilustrações são da Martina. Por falar em ilustrações, tem uma ilustradora que a gente ama, que é a Lúcia Iratsuka. Esse livro dela é uma delícia. Ele é todo feito, ele é todo desenhado com carvão, olha. Tá vendo? E é de uma delicadeza tão grande essa história. Ela fala sobre a avó. E é de uma delicadeza. Eu amo essa história. Então, a gente pode envolver, inclusive, no clube da leitura, por exemplo, para esse livro, a gente poderia envolver os avós da criança. E se os avós já tiverem partido, a gente pode também lembrar das coisas que os avós fizeram, enfim, reverenciar os avós, né? A sabedoria dos avós é muito legal. Tem outro livro que eu amo, é esse aqui, ó, O Pote Vazio. O Pote Vazio, de Demi, é um livro que fala sobre um valor muito importante, que é a honestidade. Então, é um livro que eu gosto de ler, inclusive para os maiores, porque ele dá uma discussão muito interessante sobre a estratégia de uma criança que gostava muito de plantas, mas a planta dela simplesmente, a semente dela simplesmente não germinava. E aí é uma história linda que eu sugiro que vocês conheçam também. Uma coisa interessante que eu acho é assim, por exemplo, vem uma pessoa te visitar de outro país. E às vezes a pessoa pergunta assim, o que você gostaria que eu levasse para as crianças? Às vezes alguns amigos me perguntam isso. E a minha resposta é sempre a mesma. Traga livros. Porque eu acho muito interessante a gente ter acesso à literatura infanto-juvenil produzida em outros países com a língua daquele país. Por exemplo, esse livro aqui, ó, Animais Animados. Fiquei até animada, né? Ele é tão encantador. Olha que primor essa ilustração. É maravilhoso. Ele está em espanhol. E aí, uma coisa interessante também é quando essa pessoa que presenteou a criança e que mora em outro país e domina outro idioma, que essa pessoa também possa ler para a criança no idioma do livro. Porque os livros infantis, eles têm uma preciosidade que são as ilustrações. E as ilustrações nos ajudam muito a compreender o texto, mesmo quando ele está em outra língua. Então, a criança que ouve uma história em outra língua, ela vai criando uma afetividade com outras línguas também. Então, eu estava mostrando para vocês, né, as ilustrações desse livro, olha. E são animais que a criança, antes de pegar no sono, ou será que ela já está dormindo, ela começa a dialogar com essas criaturas e esse mundo, né, esse universo colorido que povoa a imaginação da criança vai enriquecendo e ela vai dialogando com essas criaturas. Então é pura fantasia, é delicioso esse livro, amo. Às vezes o livro também pode trazer alguma resposta para alguma
questão que a criança carrega. Por exemplo, Zou que o menino do nome diferente. Então, às vezes, a criança também tem um nome diferente, ou ela se sente diferente por alguma questão. E aí, ela ter acesso a esse livro... Aliás, é o seguinte, esse livro aqui é também da editora Semente. A Semente Editorial é a minha editora. E ela tem como premissa escolher livros de valor. Então, às vezes, você pode escolher um livro também pela editora, porque você já começa a reconhecer que aquelas propostas que a editora tem dialoga com você, então já começa a facilitar também a escolha de livros. É uma sacada também, escolher o livro também pela editora. Principalmente as editoras pequenas, porque a gente vive num universo editorial muito desigual. A gente tem algumas editoras que têm dinheiro de sobra para fazer grandes lançamentos, participar de feiras de livros, e tem algumas editoras que não têm esse poder. E aí, se não for o boca a boca, se não for o nosso interesse de sustentar mesmo economicamente as pequenas editoras, elas vão simplesmente desaparecer. E muitas vezes, desaparecendo algumas editoras, desaparecem livros de valor incalculável. Às vezes também a gente pode escolher um livro pela autora. Então, por exemplo, Ana Maria Machado. Esse livro aqui, Brinco de Listas, já é um livro para quem tem mais fôlego de leitura. Mas ela vai falar sobre as diferentes listas que tem. E aí, esse livro aqui, ele foi adquirido numa feira de livros, onde a minha filha pôde conhecer a Ana Maria Machado. A gente já tinha outros livros, ela teve a chance de conversar com a autora. Então, frequentar, claro que agora isso não é possível, mas sempre que for possível, você levar a criança a se aproximar dos autores, fazendo com que eles possam conversar, trocar ideias, faz com que a criança tenha outro olhar para aquele livro. Ela vai bater o olho no livro e vai dizer, ih, é de fulana, e vai ler como se fosse de uma amiga. É uma outra experiência. Eu falei para vocês que eu escolhia muitos livros também pela ilustração. E uma ilustradora, que aliás eu não trouxe nenhum livro dela, mas vocês devem conhecer muito, é a Mariana Massarani. E eu lembro que a gente foi num evento de livro e a minha filha apontou o dedo pro livro que estava na mão da contadora de história e falou assim, é da Mariana Massarani. E aí o pessoal ficou assim, sem fala, porque ela era muito pequenininha, e perguntou assim, você conhece a Mariana Massarani? Aí eu falei assim, só de livros, porque ela leu vários livros da Mariana Massarani. E por que isso? Porque quando eu vou ler um livro, eu leio o nome do livro, mas leio também o nome do autor e o nome do ilustrador, porque isso vai criando na criança uma familiaridade com esses sujeitos que fazem a literatura. E não esquece também de falar da editora, o nome da editora. Então, você vai ler, por exemplo, você vai ler esse livro, Brincos de Listas, Ana Maria Machado, ilustrações, Dave Santana, editorial Gaudí. Então, quando a gente lê outro livro da Gaudí, ela também vai poder fazer associações. Esse aqui também, olha, é um livro que vai dialogar com a criança sobre algumas questões que ela enfrenta. Então, por exemplo, a criança que ganhou um irmão pequeno, às vezes esse irmão fica trazendo alguns transtornos para ele, né? E aí, para com isso, pirralho, da Bel Linares e do Alci, da coleção Crescer, da Salamandra. E aí você vai dialogar com ela. E o interessante dessa coleção
é que ela não tem palavras. Ela é um livro de ilustrações. Então, isso faz com que você permita que a criança vá interpretando as ilustrações e vá contando para você o que ela acha. E você também vai conversando com a criança até chegar no final da história. E é um convite para um bom bate-papo. Alguns livros convidam para um bate-papo. Isso é muito gostoso. Esse aqui foi um dos livros que a Prefeitura do Rio de Janeiro distribuiu numa época em que a Prefeitura do Rio de Janeiro tinha o interesse de promover a literatura infanto-juvenil. Então, esse livro é um primor. O nome dele é Monstro Amor. Eu amo esse livro, eu amo a ilustração desse livro. E esse é um livro bem mordido, um livro que fica, assim, ele foi muito folheado. Gente, você pega no livro, você sente o quanto ele foi aproveitado. Aliás, a Cora Coralina falava sobre isso. Se um livro está castigado, significa que ele acompanhou o leitor por todos os lugares. O leitor levou para o banheiro, o leitor levou para o quintal, o leitor porque não conseguia desgrudar do livro de tão gostoso que era. Então, assim, para de querer que o livro fique impecável. Um livro impecável na estante não serve para nada. O livro tem que estar nas mãos, sendo folheado, sendo, né? As pessoas têm que saborear esse livro. Esse aqui é O Menino que Mordeu Picasso. Aliás, sobre Picasso eu trouxe até 2 livros. Então tem esse, O Menino que Mordeu Picasso, do Antony Perrose, e também esse aqui, que é do Mike Veneza, sobre o Pablo Picasso também. Canta, meu bem, Cantar, cantar faz bem. canta, menino, canta também. Cantar como ninguém. Porque esse aqui é mais literatura mesmo, né? A história de um menino que os pais conheciam, Picasso, e aí ele escreveu esse livro para contar como era Picasso sob o ponto de vista de um garotinho que conheceu e mordeu o Picasso. Então tem umas ilustrações fofas, muito legal. Então, como eu estava falando para vocês, que a literatura enriquece, porque ela dá uma visão de mundo diferente. Esse é um exemplo, porque aí a criança vai conhecendo um artista, e depois que ela lê esse livro e tudo, ela vai associar a arte dele com as coisas que ela viu no livro. Então é bem legal, ó. E às vezes ela pode fazer, por exemplo, uma releitura de algum quadro do Picasso ou do outro artista que o livro falar. Trouxe também para vocês um livro que eu gosto muito, que é um livro de contos. Esse aqui, olha, Como Contar Crocodilos, Histórias de Bichos. Ele é da Margarete Maio e ilustrações da Emily Boland. Uma delícia, cada conto mais gostoso que o outro. Então é aquele conto que você pode contar, por exemplo, antes de dormir. Aliás, um momento muito legal de ler para criança é exatamente antes de dormir. Que eu adoraria ter conhecido quando eu ganhei o prêmio Funarte, chamado Bichos para Cantar e Contar. Esses dois aqui eu selecionei para falar que o livro permite, na verdade, esses três. O livro permite que a gente viaje
Aliás, eu queria que vocês conhecessem também uma canção em que eu falo sobre viajar. Se hoje sei o pouco que aprendi na vida, é porque viajei com fome de aprender. Se hoje sei o pouco que aprendi na vida, é porque viajei com fome de aprender. Conheci gente e cidades diferentes que me ensinaram a pensar o que é melhor. Ter din-din guardado na poupança ou explorar muitos tesouros mundo afora. Quero viajar para aprender. Quero viajar para conhecer você. Me conta toda a sua história. Ela vai impregnar minha memória. Venha comigo aprender um pouco mais. A cada milha um novo saber que vou deixar como legado depois que eu partir para a cidade maior. Às vezes a gente não tem dinheiro para viajar, ou às vezes a gente está no meio de uma pandemia e não pode viajar, mas a gente pode viajar através da literatura. Esse livro aqui, por exemplo, que é da Ciranda Cultural e da Cristina Falcon e Marina Fábrega, fala sobre a China. Então ele vai trazer várias informações legais demais sobre a China. Aí a criança vai conhecer como é que é o povo, como é que é a cidade, personagens do local. Então, é uma forma da criança viajar. Esse outro aqui, a criança vai para a Tanzânia. Então, vai conhecer como vivem as pessoas na Tanzânia, como são os animais que estão lá, enfim. E esse livro aqui também, ele fala sobre, ele ensina a contar de 1 a 10 no dialeto africano. Então, a criança começa a aprender um pouco isso também, sobre outras línguas. E um presente fabuloso, que é o meu livro, eu também vou falar sobre uma viagem que o amor fez. O amor visita vários lugares até ele chegar onde ele vai entregar o presente fabuloso. E também a literatura, ela pode ser uma porta para a gente quebrar alguns preconceitos, para a gente falar sobre diferenças. E um livro maravilhoso que eu tenho e que eu gosto de divulgar é esse aqui, Os 1000 Cabelos de Ritinha. Em Os 1000 Cabelos de Ritinha, essa garotinha maravilhosa, que a gente se apaixona por ela, é penteada por vários membros da família. Cada membro faz um penteado mais lindo do que o outro na garotinha. E é um livro também que fala sobre o cuidado, sobre os membros da família. É preciso uma aldeia toda para educar uma criança.